Olá, senhoras e senhores, como sempre, sejam bem-vindos. E vamos continuar a análise do governo Vargas na sua terceira fase, no Estado Novo. É porque muita gente pergunta, e por que o nome é Estado Novo? Ou simplesmente a ditadura? E é engraçado porque muita gente não sabe responder. Porque entrou na tradição e se diz Estado Novo. Pronto, mas por que o Estado Novo? E justamente nessa fase do governo Vargas. É porque Vargas conheceu muito bem toda a estrutura da República Velha, da República do Café com Leite. E quando, principalmente, a aristocracia sulista, e ele fazia parte dela, não tinha espaço porque não lhe era dado no poder do governo da República Velha, da oligarquia de café com leite. Então, depois que aconteceu o sucesso da Revolução de 1930, Vargas teria dito: eu vou fazer do Brasil um Estado novo. E aí ficou o Estado Novo, perfeito? E principalmente, isso se associou mais as realizações durante o período ditatorial de 1937 até 1945. Por quê? Porque, por exemplo, na aula anterior nós vimos como Getúlio Vargas estruturou todo o seu governo ditatorial ou estruturou todo o Estado Novo. Criou vários instrumentos do poder para ter o controle, desenvolveu um novo estilo de educação baseado exclusivamente no civismo, obediência e assim por diante. Feito isso, na sua segunda fase da ditadura, nós vamos presenciar, então, além da estrutura que já estava se desenvolvendo e germinando, começam a rolar alguns acontecimentos. Podemos olhar para a nossa tela. Então, nessa segunda parte da estrutura do Estado Novo de Vargas, nós vamos presenciar acontecimentos em cima da estrutura criada do Estado Novo. Observem bem logo a primeira acontecência. Getúlio Vargas, no Estado Novo, recebe e faz a conferência entre ele e o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt. E se os senhores puderem observar aqui, tem detalhes muito importantes nessa mini manchete. Tudo quanto os Estados Unidos julgarem necessário e útil, declara o chefe da nação, Getúlio, como cooperação do Brasil, nós continuaremos a dar. Olhem, por gentileza, para cá. Por que essa visita de Franklin a Getúlio Vargas? Porque eles se encontram justamente
no período do Estado Novo. E olhe que era a ditadura e Franklin Roosevelt é um dos representantes defensores ferrenhos na história dos Estados Unidos das liberdades. O problema eram as circunstâncias internacionais. Vésperas da Segunda Guerra Mundial, que vai começar em 1939, oficialmente. Mas, repito, nós já vamos ter vários ensaios, praticamente desde o início da década de 30, quando os nazifascistas vão começar a neoimperializar várias áreas para poder se tornarem grandes potências mundiais, como a Alemanha, como o Japão, como a Itália, no processo do novo expansionismo mundial e domínio dele. Principalmente pela África e pela Ásia. O que representou esse encontro entre Roosevelt e Getúlio Vargas? Ora, os Estados Unidos queriam ter uma ampla visão para a guerra. No continente americano, os senhores devem saber muito bem de geografia física, que o território mais próximo a se ter uma visão na Europa e do norte da África é o Nordeste brasileiro. O que os Estados Unidos queriam? Que Getúlio Vargas, que o Brasil, cedesse o litoral do Nordeste para a instalação das Forças Armadas dos Estados Unidos aí, para que eles pudessem ter uma visão, o que está acontecendo lá na guerra. Mas Getúlio Vargas foi esperto. A primeira resposta de Getúlio Vargas, ora, e Franklin sabia que Getúlio Vargas era simpatizante do nazifascismo. Ele sabia muito bem. E Getúlio Vargas também sabia muito bem que Roosevelt era defensor do liberalismo, das liberdades. No entanto, o problema era de interesse intercontinental de toda a América e principalmente um controle dos Estados Unidos sobre a Segunda Guerra Mundial na Europa. Qual foi o resultado da conversa? Vargas disse a Roosevelt que não ia ceder o território do litoral nordestino para a instalação do militarismo estadunidense. Roosevelt voltou para casa. Mas o silêncio entre os dois países passou a se estender por cada vez maior tempo. Até que Getúlio Vargas, pensando no desenvolvimento, principalmente industrial do Brasil, resolve entrar em acordo com os Estados Unidos. Tudo bem. Ainda lhes interessa instalarem suas bases militares no Nordeste brasileiro? Sim. Mas eu alugo.
Gente, o Brasil, com esses lucros, por ter cedido, mas não de graça, aos Estados Unidos, o litoral do Nordeste, por causa da Segunda Guerra Mundial, ganhou suficiente para um grande investimento industrial no país. Já já nós vamos mostrar o resultado desse investimento. Então, qual era o terceiro objetivo de Vargas no seu governo? Desenvolver o país, industrializar o país, tornar o país uma grande potência. Claro que o seu censo estava sempre em torno do censo dos principais grandes homens na história. Grandes não quer dizer necessariamente bons. Mas Hitler transformou a Alemanha de inferno em paraíso, economicamente falando. Stalin transformou a União Soviética de inferno em paraíso, economicamente falando. Mussolini, nos Estados Unidos, vários. Vargas queria fazer o mesmo. Parece que era o lema de todos aqueles. E aí, os senhores podem perceber um detalhe. Para demonstrar, injetar mais ainda o espírito nacionalista na sociedade brasileira, o espírito cívico, o amor pela pátria, Vargas dizia o seguinte: Brasil é um só país, é uma só nação, é um só Estado, portanto, só pode ter uma só bandeira, um só hino e um só símbolo. Claro que isso era uma expressão de um líder ditatorial, mas que conseguia unir. Por quê? Porque Getúlio Vargas também transformou do inferno da República Velha o Brasil agora no Estado Novo, ainda num paraíso, mas sem comparação ao inferno. Por isso, ele organiza uma cerimônia da união dos brasileiros. Em torno de, como acabei de dizer, de um só país, uma só bandeira, um só hino, um só símbolo. E aqui os senhores vão poder acompanhar o documentário justamente sobre a cremação de bandeiras, mas depois do comentário eu falo mais. Na praia do Russell, realizou-se a festa da bandeira com grande imponência. Comparecendo a esta solenidade cívica, os senhores presidentes da República, ministros de Estado, corpo diplomático e altas autoridades civis e militares. As bandeiras representando os estados do Brasil, abolidas pela nova Constituição, enfileiradas aguardam o momento da cremação. Sua Excelência, o presidente Getúlio Vargas, chega ao campo do Russell para assistir à solenidade. A missa campal,
rezada num grandioso altar armado em conjunção com o altar da pátria, foi celebrada por sua eminência, o cardeal D. Sebastião Leme, acolitado de altos dignatários da igreja. Terminada a missa campal, teve lugar a cerimônia do hasteamento da bandeira nacional pelo presidente da República, sendo hasteado ao mesmo tempo, em 22 mastros, o pavilhão nacional, simbolizando os 22 estados. Em uma pira é feita a cremação das bandeiras estaduais. Temos motivos de sobra para encarar os dias futuros com otimismo e confiança. Atravessamos períodos difíceis no passado, com as forças dispersas e malbaratadas, as rivalidades regionais e as instituições inadequadas fomentavam a desorganização política e administrativa. Abolimos as bandeiras e escudos estaduais e municipais, os hinos regionais e os partidos políticos. Tudo isso se fez visando consolidar a unidade política e social do Brasil, em uma época em que tais medidas pareciam temerárias. Ok. Como os senhores poderiam acompanhar, justamente, simbolicamente foram queimadas, olha aqui para mim, simbolicamente eram queimadas as bandeiras de todos os estados, municípios. Mas, ao mesmo tempo, foram anulados os hinos municipais, os hinos estaduais, e como Getúlio Vargas disse no final da cerimônia, que tudo em nome da união da nação. Por isso, um só país, um só estado, uma só nação, um só hino, uma só bandeira, um só símbolo do Brasil. Podemos seguir depois desse ato e aí nós vamos verificar que Getúlio Vargas, ao estilo nazifascista, criou a polícia secreta, como, por exemplo, olha aqui, as camisas pretas na Itália, como, por exemplo, a SS na Alemanha. Para que servia a polícia secreta? Para secretamente descobrir e capturar aqueles que eram contra o governo. Então, eu disse para os senhores que Che Guevara, na Revolução Cubana, o que fez? Para ter o sucesso da Revolução, tem que eliminar seus opositores. É justamente, isso é uma característica de qualquer líder que quer impor as suas ideias, a sua política e assim por diante. Daí, a polícia secreta de Getúlio Vargas. Acompanhando pelo slide, nós percebemos um segundo item. Dentro do sindicalismo, Getúlio Vargas criou os chamados pelegos. Senhores, olhe aqui. Quem eram ou quem seriam os pelegos? Vamos dizer assim, eram comprados pelo governo para transmitir para o governo
ideias ou comportamentos dos trabalhadores para a polícia secreta verificar se eram subversivas ao governo ou não. Diríamos, então, eram traidores dos próprios trabalhadores, sim. Escolhidos a dedo pelo governo, para fiscalizar. E aí onde entrava em jogo a polícia secreta, como o SNI, por exemplo, durante o governo militar de 64 a 60, a 85 no Brasil, depois. Por quê? Vargas tinha que ter certeza do êxito do seu governo. Então, todos aqueles que fossem contra esse êxito, obviamente seriam eliminados. Muito bem, voltando para o slide, terceiro item. Vargas foi muito esperto. Aliás, foi muito inteligente. Ele desenvolveu um estilo de governo que nós conhecemos muito bem e sabemos, o populismo. Os senhores podem observar no finalzinho desse slide, passou a ser chamado de pai dos pobres e mãe dos ricos. Olha para mim, por gentileza, o que isso na verdade significava? Vargas sabia dosar no equilíbrio. Ele favorecia tanto os pobres como favorecia também os ricos. Todo investimento econômico que foi feito, obviamente, favoreceu a burguesia. Ora, só há desenvolvimento industrial com a burguesia porque a ela interessa justamente investir. Mas, se o processo é de investimento, consequentemente, favorece a todos. Por quê? Eu só posso investir, eu só vou ter certeza em investir se eu tiver a certeza de retorno. Então, de um lado, o governo garantia, através das leis, e do outro lado, o empresário garantia no investimento porque favorecia a população. Ora, quanto mais houve investimento, mais houve a produção. Quanto mais produção, mais o trabalhador ganhava. Quanto mais o trabalhador ganhava, maiores condições de aquisição, de compra ele tinha. Então, o investimento tinha seu retorno e continuava do mesmo jeito. Então, no final de contas, por isso, essa característica do governo Vargas, do populismo, no sentido de que tenho que favorecer aos ricos, mas com isso eu vou favorecer aos pobres. Daí, o nome que caracteriza a cara de Vargas é pai dos pobres e mãe dos ricos. Favorecia exatamente a todos. E tinha um certo equilíbrio para que esse favorecimento fosse sempre proporcional a todas as classes sociais. Esse foi o êxito de Vargas na ditadura. Muito bem. Vejamos, então, em termos de desenvolvimento econômico. Primeiro, congelou a dívida externa. Ô, senhores, olhem para aqui. Todo mundo conhece aquela frase: devo, não nego, pago quando puder. É a frase de Getúlio Vargas.
Quando ele percebeu que as dívidas criadas pela oligarquia do café, por N fatores, mas principalmente pelas políticas de valorização do café, endividaram o Brasil violentamente. Vargas diz, primeiro eu tenho que investir para ter dinheiro para pagar. Só assim eu posso me desenvolver e só assim eu posso garantir o pagamento das dívidas. Então, por isso, Vargas diz, devo, não nego, mas pago quando puder. Por isso ele faz enormes investimentos econômicos justamente por causa disso. Claro, desestimulou o investimento do café, chega! Porque até então a cara do Brasil era agroexportadora, principalmente café. E o que mais? E mais nada. Mas é óbvio que toda a mão de obra, e nem toda a aristocracia rural também, estava envolvida nesse processo da produção do café. Então, o que tinha que acontecer? Uma diversificação da economia e principalmente a industrialização. Foi o que Vargas justamente planejou, projetou e conseguiu de uma grande forma realizar. E além disso ainda, criou uma taxa sobre a produção do café. Sem mais nenhum pé de café. Senão você vai pagar uma multa muito violenta, justamente para que os cafeicultores agora partissem para o investimento industrial. Terceiro item, podemos observar, modernizou a agricultura. Claro, a agricultura principalmente na área do açúcar, do álcool, do mate e do pinho. Ora, se os senhores podem observar, olha para mim, por gentileza, essas áreas econômicas, elas envolvem com certeza e deram origem ou desenvolvimento a N e N milhares de novas atividades econômicas, estou falando em termos de novas indústrias, necessidade delas, como a de imóveis, por exemplo, indústria química principalmente, perfeito, e toda um enorme leque de indústrias, o que foi então absorvendo a mão de obra que estava sobrando, porque antes só era café. Finalmente, a indústria têxtil, grandes investimentos de Vargas na indústria têxtil. De novo, o desemprego reduzia cada vez mais, porque a indústria têxtil absorveu principalmente a região sul-sudeste e principalmente nordeste. E também grande investimento na borracha e no ferro. E aí onde Vargas ganhou muito dinheiro. Vargas, que eu digo Estado. Por quê? Porque estávamos nas vésperas da Primeira Guerra Mundial. Ora, gente, borracha e ferro são matérias-primas básicas para a indústria bélica. E o mundo todo estava se armando. Que momento decisivo histórico na atitude de Vargas em termos de grande investimento econômico. Ora, quer saber o resultado? Podemos observar através dessa foto aqui na nossa tela. Olha aí o investimento, o resultado. A fundação da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. Foi um monstro. Olha aqui, por gentileza.
dos investimentos econômicos de Vargas. Foi um monstro. Uma empresa nacional, poderosa, rica, respeitável. Infelizmente, hoje nós sabemos que dentro do processo das privatizações ou desestatização, essa empresa não é mais nacional. E o segundo exemplo, podem os senhores acompanhar o slide, a famosa Companhia do Vale, Vale do Rio Doce, idem. É uma siderúrgica espetacular. É uma joia da economia do poder e do poder do Estado. Também no processo da globalização foi desestatizada, ou seja, foi privatizada. Bem, senhores, esse foi o segundo momento do que estava acontecendo no governo Vargas durante o Estado Novo. Por hoje é só. E o que vai acontecer depois? E a Segunda Guerra Mundial? Isso nós vamos ver posteriormente. Sucesso, muito obrigado, tchau, até a próxima.